Maravilha. Então, mais uma vez aí, uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso 8º encontro da Jornada do Sucesso na Operação. Hoje a gente vai falar sobre um tema simples, mas um tema também que impacta muito dentro do nosso dia a dia, na nossa atividade, no nosso setor, na nossa empresa, que é responsabilidade pessoal e compromisso com a qualidade. Então, hoje a gente não vai falar somente sobre a realização das tarefas, mas a gente vai falar um pouquinho sobre postura profissional, sobre confiança, sobre o quanto que as pessoas podem contar com a nossa entrega. Então, hoje o nosso tema é um tema simples, mas é de suma importância aí no nosso dia a dia. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o convite da ação que foi proposto aí no nosso encontro do mês passado. No mês passado, o nosso tema foi feedback, comunicação que resolve. No finalzinho do nosso encontro, a gente trouxe como desafio aí a proposta de vocês realizarem feedbacks positivos, feedbacks de ajuste quando necessário, seja feedbacks presenciais ou pela FITS. Então, queria ver aí se alguém conseguiu realizar ou se alguém recebeu aí feedbacks. Eu, particularmente, recebi alguns feedbacks relacionados ao treinamento do mês passado, então queria agradecer quem tirou um tempinho aí, tanto para poder responder a avaliação de reação e também para poder mandar um feedback através da FITS relacionando ali com o treinamento. Então, muito obrigada. Mais alguém, além de mim, recebeu aí ou conseguiu dar um feedback? Ninguém? Ninguém deu um feedback, mesmo que tenha sido presencial, no dia a dia ali, com um colega de trabalho ou com o gestor? Eu vi que o pessoal de São Paulo deu um joinha ali com uma mão. Não está aparecendo aqui na câmera para mim o pessoal de São Paulo, mas que bom. Que bom que conseguiram aí receber e dar feedbacks também. Fico muito feliz que tenha feito sentido aí o treinamento do mês passado. Muito bom. Então, dando início ao nosso tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho agora sobre responsabilidade pessoal. Mas afinal, né, o que é responsabilidade pessoal? Quando a gente fala sobre responsabilidade, a gente acha que é simplesmente fazer, né, que é o que foi solicitado, mas a responsabilidade profissional, ela vai muito além. É entender ali que as nossas atitudes, elas impactam não somente na minha atividade, mas na atividade da equipe como um todo, que o meu trabalho, ele interfere no resultado final da empresa, também no resultado da equipe, e também que nós somos responsáveis pela qualidade daquilo que a gente executa. Então, quando a gente faz algo sem atenção ou sem responsabilidade, eu não estou criando um problema só para mim. Então, eu estou criando um problema. Pode ser que o problema não surja agora, mas que pode ser que seja um problema que surja ali futuramente. Para o próximo turno que assumir as atividades, para a equipe, para o cliente, pode ser um problema relacionado a um prazo, e muitas das vezes esse problema pode estar também relacionado à segurança. Então, quando a gente tem, né, responsabilidade pessoal, nós temos aí a consciência de que não é apenas fazer uma tarefa, mas sim fazer essa tarefa com atenção, com cuidado e também com comprometimento. E a responsabilidade, quando nós falamos sobre responsabilidades, a gente consegue identificar 3 níveis de responsabilidade. O primeiro nível é o nível da ação. Então, quando a gente está nesse primeiro nível, a gente pensa assim: eu fiz a minha parte, ok, executei aquilo que foi solicitado, eu segui o procedimento correto, respeitei os prazos e prioridades. Então, aqui é um nível mais básico, é um nível muito importante de responsabilidade, mas é um nível mais básico, onde eu estou preocupado apenas com a minha ação, a minha responsabilidade, a minha entrega. O segundo nível de responsabilidade é um nível mais aprofundado, onde a gente começa a identificar e buscar entender qual que é o impacto daquela minha atividade. Como que isso afetou o processo ou as outras pessoas ao meu redor. Então, é um nível um pouco mais maduro relacionado à responsabilidade. Então, a gente começa a se indagar.
A minha entrega, ela ajudou ou ela atrasou o time? Ela gerou um ruído, dúvida ou um retrabalho? Ela facilitou ou dificultou a próxima etapa? Então, aqui a gente consegue ter uma visão mais sistêmica. Então, no primeiro nível, a gente tem uma consciência somente da minha ação. No segundo nível, a gente já começa a ter uma consciência maior dos impactos que a minha ação vai gerar. E no terceiro nível, que é um nível mais elevado, nós conseguimos avaliar o resultado dessa minha ação. Então, a minha ação, a entrega, ela gerou o resultado esperado? Ela superou o resultado esperado? Resultado esperado. Então, observem que não é apenas, eu fiz o que precisava ser feito, mas sim, o que eu fiz funcionou? Atendeu ao objetivo? Gerou ou não gerou um retrabalho? Está completo? Então, é importante a gente analisar o resultado daquela entrega que nós realizamos, né? Então, não é apenas eu enviei o relatório, é pensar, será que o relatório que eu enviei estava correto? Ele foi útil? Ele foi ele foi útil ali para a visão, para ver o problema? Então, observem que todos os níveis eles são importantes, mas a gente precisa sempre buscar um nível maior de responsabilidade. Saber que fez certo é importante, identificar o impacto daquilo que a gente fez ou deixou de fazer é muito importante, e a gente precisa sempre pensar também no resultado da nossa ação e da nossa entrega. E quando a gente fala sobre compromisso com a qualidade, a gente fala que a qualidade ela não é apenas entregar, né? Mas é entregar corretamente. Então, porque muitas das vezes a gente até entrega uma demanda, mas às vezes essa demanda ela vem incompleta, a gente não conferiu essa demanda antes de enviá-la, ou ela foi fora do padrão, ou ela gera um retrabalho. Então, muitas das vezes, um serviço executado, ele vai gerar um retrabalho, uma perda de tempo, vai gerar custos para a empresa, risco para a segurança e também a insatisfação do cliente. E, obviamente, não é nada disso que nós estamos buscando ali com as nossas entregas. Por isso que a qualidade é uma responsabilidade. Agora, uma pergunta para vocês, para ver se vocês, né, compartilharem um pouquinho aí a respeito da Isa, vivência de vocês. agora Por travou a legal aqui. pressa. Oi? Travou legal pra mim aqui. Não sei se foi pra todo mundo. Será que se eu desligar? Será que eu vou desligar minha câmera por uns minutinhos então? Para ver se a reestabiliza. Mas aí daqui a pouquinho eu ligo novamente. Mas até onde que deu para ouvir, Mi? Eu entendi até a parte que você falou que ia fazer uma pergunta pra ver se a gente tá acompanhando. Ah, ok. A pergunta é mais no sentido de vocês compartilharem um pouquinho sobre a vivência de vocês e a percepção do que vocês acham que atrapalha mais a gente a entregar o nosso serviço com mais qualidade. Se é a pressa, se é a distração, às vezes o excesso de confiança, a falta de comunicação, é tudo isso e mais um pouco. Bom, acho que o pessoal tá um pouco tímido. Eu vou começar então pra quebrar o gelo. É, eu acho que o nosso trabalho, né, ele tem a nossa parte individual, mas ele é muito coletivo. Então, Uhum, quando a gente tem esse compromisso com a qualidade, às vezes é um pouco difícil lidar com essa questão de que eu vou depender de outras informações que outras uhum, pessoas vão me dar. Então, isso no dia a dia, às vezes, pode ser um pouco difícil, né? Então, uma coisa que eu acho legal é que quando todo mundo tá de fato com esse compromisso, a gente consegue ter melhores resultados, né? Porque aí eu vou receber as informações completas e aí eu vou poder dar continuidade, né, com a minha parte, da melhor forma possível. Então, eu acho que um grande desafio é essa questão, né? Às vezes, na correria, não é nem por maldade, né? Às vezes é porque tá muito uhum. corrido, a pessoa tá sobrecarregada, então acaba não conseguindo dar atenção para minha questão, né? Que eu preciso da ajuda dela, e aí isso às vezes pode dificultar, né? Perfeito, muito bom. Acho que é muito importante a não somente o meu compromisso com a qualidade, mas o compromisso
como um todo do time, daí todos o mesmo compromisso, né, para que consigam alcançar aí cada vez resultados melhores. Muito bom. Excelente ponto aí que você trouxe. Dagna, conta pra gente, você está muito caladinha nos últimos treinos, o que que você acha que mais atrapalha a entrega da nossa atividade com qualidade? Será que Dagna está aí? Aí. Desculpa, estou procurando um microfone. Sem problemas, Dagna. Conta pra gente, o que que mais atrapalha aí a nossa entrega com qualidade? Boa tarde. Boa tarde. Assim, inúmeras questões, dependendo da atividade que vai ser realizada. A gente tem trabalho, atividade em campo, então, assim, uma das coisas que atrapalham, às vezes, é o acesso, tempo. Então, e quando é uma demanda que é entregue de documentos para o cliente, às vezes falta de comunicação, falta de vamos supor que a gente tenha uma entrega para ser feita, a gente não consegue em tempo hábil por causa de falta de coisa simples, né, básica, porque a gente também está num lugar mais Uhum. remoto. Então, assim, é um conjunto. É por isso que há necessidade de todos estarem trabalhando juntos. Muito bom, perfeito. Muito obrigada aí pelo compartilhamento, Dagna. Eu achei muito interessante que você trouxe um ponto que são aquelas situações que a gente não consegue controlar, né? A organização, a comunicação, muitas das vezes ali a documentação, querendo ou não, está dentro do nosso controle, mas trabalhar em campo, como você mencionou, muitas das vezes trazem situações que são adversas, que você não consegue controlar. Então, muitas das vezes, uma chuva ou alguma outra Sim, questão que não está ali dentro do seu controle. Então, a gente realmente precisa estar sempre preparado para enfrentar essas situações que fogem do nosso controle também. Muito bom, achei muito interessante. sim, Obrigada, sim. viu? Nada. Vamos dar continuidade. E quando a gente fala sobre compromisso com qualidade, nós também vamos ter três pontos que precisam ser sempre analisados. O primeiro ponto é a conformidade. Então, a gente sempre precisa fazer dentro do padrão esperado, né? Então, se cada um entregar de um jeito, a gente nunca vai ter um jeito certo que a entrega precisa ser realizada, né? Então, é seguir os POPs, é respeitar as normas, usar os processos corretos, que é sempre o que a gente fala, é fazer do jeito correto e não do jeito mais fácil. O segundo ponto que a gente precisa sempre se atentar também, quando falamos de qualidade, é a consistência. Não é fazer bem de vez em quando, não é fazer bem às vezes, é fazer bem sempre, né? Não, aqui a nossa entrega não pode depender do nosso humor ou da nossa pressa, que o padrão da entrega não mude, né? Que a gente sempre consiga entregar ali no mesmo padrão, sempre buscando aí a maior qualidade possível e que mantenha-se também a estabilidade. É o que a gente sempre fala, né? Eu sempre costumo falar em alguns treinamentos, como qualidade é um dos nossos valores, a gente vai sempre buscar fazer a próxima entrega melhor do que a entrega anterior. Então, por isso a gente foca muito em falar sobre qualidade, porque é algo muito importante para a empresa, é algo muito importante para a nossa visibilidade enquanto colaborador, para a visibilidade da empresa na busca, né, de novos contratos, né? Então é muito importante que a gente consiga sempre elevar o nosso nível de qualidade. E por fim, a confiabilidade, né? Será que as outras pessoas elas podem confiar na entrega que você está realizando? Porque se as pessoas podem confiar na nossa entrega, elas não precisam revisar tudo o que a gente fez, né? Obviamente a gente tem aí os nossos gestores que precisam revisar um pouco aí a parte das nossas entregas, mas não precisando revisar passo a passo, né? Passando ali, conseguindo confiar nessa qualidade da nossa entrega. Então, quando a nossa entrega ela é sempre com qualidade, quando a gente tem essa constância, não gera dúvida, né? E não exige ali uma correção constante. Então, que a gente tente sempre buscar aí dentro das nossas entregas a conformidade, a consistência e a confiabilidade. Até aqui, tudo bem?
Sim, Tu melhorou a minha voz aí, Mi? Parou de travar? por enquanto, sim. Acho que agora travou para mim. Então tá bom, eu vou continuar com a câmera desligada, porque parece que aqui onde eu estou o sinal realmente está bem ruimzinho, mas eu vou manter aí, se qualquer coisa vocês vão me falando. Então, dando continuidade, quando que a gente consegue identificar, né, que ele tem ali uma maturidade profissional, tem uma alta responsabilidade e consegue entregar ali com qualidade. Então, são aqueles profissionais que eles precisam ser corrigidos antes de serem cobrados, eles avisam sobre os desvios rapidamente, né? Então, não fica ali tentando resolverzinho, né? Muitas das vezes ali a gente precisa da ajuda do outro, a gente precisa sinalizar também para a nossa gestão quando ocorre ali algum desvio do processo, né? Eles não passam adiante algo incompleto pensando que outra pessoa vai resolver, mas não, né? Busca ali sempre resolver ali aquelas situações e buscam sempre o padrão de alta qualidade e não apenas a entrega. Mas afinal, né, por que que isso importa? Quando a gente trabalha, né, quando falta responsabilidade, gera-se muitos retrabalhos, muitos atrasos, as falhas operacionais, risco de acidente, a gente sempre vai falar sobre isso, levando em consideração o nosso ramo de atuação, que é um ramo muito específico, né, a gente cuida aí da segurança de milhões de pessoas, então a gente precisa realmente estar atento aos riscos de acidente. Geram também os desgastes entre a equipe, então se eu tenho ali uma interface com uma equipe que sempre me entrega tudo faltando, sempre me entrega tudo errado, então acaba gerando um desgaste ali na relação, então por isso é importante ter esse alinhamento aí como um todo relacionado à qualidade e também, por fim, gera-se ali a perda da confiança. Se todas as vezes aquele profissional me entrega um trabalho que precisa ser revisado, que precisa ser corrigido, que precisa sempre ali ter essa atenção redobrada, eu acabo perdendo a confiança na qualidade da entrega daquele profissional. Então, quando a gente tem esse compromisso aí com a qualidade, a gente acaba gerando aí uma relação com mais confiança, com menos erros, com mais segurança, uma melhor produtividade e acaba refletindo tudo isso na nossa imagem profissional. Então, que a gente busca sempre passar uma imagem profissional de que a nossa entrega é uma entrega de fato aí com qualidade. Então, para a gente sair um pouquinho, né, da parte muito falada do treinamento, eu trouxe mais uma vez aí uma dinâmica para que vocês possam interagir, já que vocês são um pouquinho tímidos com a interação, abrindo o microfone, abrindo câmera, eu acho que essa é uma forma bacana aí que a gente encontrou de trazer, né, um diferencial ali para o treinamento, para que vocês possam compartilhar um pouquinho e a gente consiga interagir de uma forma diferente. Então, vocês podem acessar aí o QR Code que está aparecendo aí na tela de vocês, para que a gente possa iniciar uma dinâmica. Vou encaminhar aqui no chat também o link para que vocês consigam acessar caso estejam acessando aí pelo celular. Já temos aí 10 pessoas que acessaram o QR Code. Vou dar mais um minutinho aí, uns 2 minutinhos, já que eu mandei o link aqui agora para vocês acessarem. Se alguém tiver com alguma dificuldade, me avisa. Aí a gente tenta ajudar.
Todo mundo acessou? Vou parar de compartilhar aqui o QR Code só para poder compartilhar a tela aqui da dinâmica. Deixa eu fechar. Aparecendo aí para vocês? Assim, Isa. Bom, bacana. Então, agora a nossa dinâmica. A primeira perguntinha da nossa dinâmica é a seguinte: você percebe que não vai conseguir concluir todas as atividades dentro do prazo, mas o cliente está aguardando o retorno ainda hoje e o dia já está acabando. Qual que é a primeira atitude que você toma? Tenta acelerar para conseguir finalizar tudo ainda hoje, avisa a liderança para poder alinhar a situação, finaliza o que der e depois verifica o restante, ou continua trabalhando e vê se consegue resolver sem envolver outras pessoas? 5 pessoas já responderam. Todo mundo achando que é para avisar a liderança. Para mim consta que são 17 pessoas online. Agora faltam 4. Todo mundo seguindo o fluxo de avisar para a liderança. Faltam 2 pessoas ainda para responderem. Então, mais uma pessoa. Falta uma pessoa ainda para responder. Mais 10 segundinhos aí. Prontinho. Agora as 17 pessoas responderam. 16 pessoas acham que a atitude correta a ser realizada nesse momento é avisar a equipe ou a liderança para poder realinhar, né, alinhar novamente a respeito dessa situação. E uma pessoa marcou tentar acelerar para conseguir finalizar tudo ainda hoje. Vamos ver quem está certo? Então, as 16 pessoas que foram na alternativa C estão certas. De fato, quando a gente identifica, né, que algum prazo a gente não vai conseguir alinhar, uma entrega não vai conseguir ser realizada dentro do que foi alinhado, é importante a gente avisar os envolvidos, neste caso aí dessa situação, a equipe, a liderança, para que seja feito ali o realinhamento da situação. Se eu tentar acelerar para conseguir finalizar tudo ainda dentro do prazo, eu corro o risco de não conseguir e só conseguir avisar que eu não vou conseguir entregar isso já quando o cliente já achou que já estaria recebendo essa demanda pronta. Então, acaba não gerando ali uma boa impressão. Então, é sempre importante a gente identificar se a gente não conseguir cumprir com um prazo que foi acordado, sempre antes de chegar a esse prazo, a gente conseguir fazer essa reunião aí para poder realinhar os prazos. Mas muito bom, a grande maioria acertou. Próxima situação. Você percebe um erro em um registro que já está quase finalizado e o prazo está apertado. Qual que é a melhor ação para se tomar nessa situação? Tentaria entender se o erro realmente impacta o resultado, finalizaria o restante e depois revisaria com calma, pediria a opinião de alguém antes de mexer no que já foi feito ou corrigiria imediatamente antes de continuar. Qual a situação que vocês acreditam que é a melhor escolha? Três minutinhos aí para vocês responderem. Falta muita gente ainda, faltam 14 pessoas.
Ó, dessa vez está mais equilibrada aí as opiniões, 3-4. Ainda faltam 13 pessoas para responder, vamos ver. Agora faltam 7. A maioria está indo ali na letra D. Faltam 6 pessoas. Teve uma pessoa que foi em uma outra alternativa. Vamos ver, assim que é bom, quando a gente tem aí diversidade de respostas. Faltam ainda 3 pessoas para responder. Duas pessoas para responder. Uns 10 segundinhos. Estejam conseguindo responder. Mas vamos ver qual que é a opção, a melhor opção a ser seguida nessa situação? De fato, aí dessa vez a maioria acertou também, corrigiria imediatamente antes de continuar. Mas vamos analisar as outras opções que foram respondidas e analisar também a situação para a gente entender por que corrigir imediatamente antes de continuar é a melhor solução. Quando a gente vai ali na opção que teve 2 votos, né, tentaria entender se o erro realmente impacta o resultado. Não é uma alternativa de toda errada. É importante a gente entender de fato se o erro impacta o resultado. Mas na questão já fala, né? Você percebe um erro em um registro. Então, se existe um erro em um registro, esse erro ele vai impactar. Então, quando você identificou esse erro, você já sabe que existe esse impacto. Então, tentar entender naquele momento já não faria tanto sentido, pois você já identificou que aquele erro já gera um impacto. E a outra alternativa, que é pedir a opinião de alguém antes de mexer no que já foi feito, revela muito o finalzinho da questão, né? Você já está com o prazo apertado, você já identificou esse erro, você já sabe que esse erro gera um impacto. Então, muitas das vezes, pedir a opinião de uma outra pessoa apenas para constatar aquilo que você já sabe pode gerar ainda mais problema em relação ao prazo. Então, se eu já identifiquei o erro, já sei que esse erro vai gerar um impacto, estou com um prazo apertado, ao invés de eu ir ali buscar a opinião de uma outra pessoa, muitas das vezes a melhor opção mesmo é eu parar o que eu estou fazendo, corrigir o erro para que eu continue aí essa atividade. Então, eu queria só reforçar que não é que as outras estão erradas, que não precisa ser feito. Vão ter situações, sim, que a gente pode avaliar se o impacto, se o erro realmente vai gerar um impacto. Vão ter situações que é até melhor que você procure a opinião de outra pessoa para saber se realmente, né, precisa se mexer. Mas muitas das vezes, né, a gente, nessa situação específica, a gente já consegue ter essas respostas. O erro, ele gera um impacto, você está com o tempo, com o prazo apertado, então, de fato, a melhor situação, a melhor opção a seguir nesse momento é corrigir imediatamente para não ter um desgaste maior, tanto com a atividade e correr o risco, né, de não conseguir atender ao prazo que foi alinhado. Muito bom, a grande maioria acertou também. Próxima situação. Durante a atividade, um detalhe do procedimento acabou não sendo seguido exatamente como orientado. Qual que é a melhor escolha? Melhor situação a ser feita: comunicar o ocorrido e corrigir da forma correta, ajustar discretamente antes de finalizar, avaliar se realmente vale a pena parar tudo por isso ou continuar normalmente porque o impacto parece pequeno. Se vocês estão respondendo mais rápido, acho que essa aí foi fácil. Faltam 10 pessoas para responder.
Faltam 7 pessoas. Faltam 5 agora. Será que dessa vez vai ser unânime? Mais 10 segundinhos que ainda faltam 3 pessoas. Bom, dessa vez foi unânime. Vamos ver se tivemos aí acerto ou erro. Certinho, muito bom. Todo mundo afiado agora nessa. Todo mundo aí sabendo que se você observa ali que algum detalhe, né, no procedimento não acabou, não foi como deve ser feito, a atitude correta aí é comunicar e corrigir para que seja realizado aí da forma correta. Muito bom, perfeito. Então, nossa última situação, você recebe uma etapa anterior incompleta, mas sabe que parar agora pode atrasar toda a programação. Então, aquela equipe que deveria te entregar ali uma atividade, te entregou a atividade incompleta, mas parar vai atrasar a programação. O que que você faz? Resolve sozinho para não impactar no prazo, segue a atividade e ajustaria no caminho, alinha com a equipe antes de continuar ou continuaria normalmente porque a etapa não foi feita por você? Todo mundo indo na letra C também. Faltam 4 pessoas. Será que vamos ter unanimidade nessa também? Começar a trazer perguntas mais difíceis, situações mais difíceis. 4 pessoas ainda para responder. Unanimidade, será que estão certos? Muito bom, perfeito, certinho. Então, se você recebe uma atividade que ela foi entregue incompleta, mesmo atrasando a programação, é necessário parar o que está sendo realizado ali para poder alinhar antes de continuar, porque esse erro, né, essa tarefa entregue na etapa anterior de forma incompleta, se ela for dar continuidade, você acaba que no final você vai ter que da mesma forma parar, e pode ser que esse impacto seja maior do que parar ali quando você identifica esse erro. Muito bom, perfeito. Obrigada aí pela participação de todos. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela do treinamento. Eu tenho achado bem assertivo trazer essas dinâmicas relacionadas ao Mentimeter, né? Conforme eu falei, já que vocês estão um pouco tímidos em relação ao compartilhamento, então eu achei essa forma aí de vocês participarem do treinamento e conseguirem compartilhar um pouquinho aí a respeito né, do tema, mas muito bom. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Muito bom. Então, agora, né, que a gente já
entendeu a respeito do impacto que nós temos aí em relação ao nosso processo, que as tarefas, né, que a gente entrega tem no processo como um todo, que o alinhamento da equipe tem em relação ao resultado da empresa, eu trouxe aí um videozinho para exemplificar também a respeito da qualidade e da nossa responsabilidade. Deixa eu só parar de compartilhar, que eu esqueci de compartilhar com o áudio. Faço eu aqui uma pergunta. Tá com som aí para vocês? Tá sim, Isa. Beleza. Então vamos assistir o vídeo do Cortella. Para você pensar durante a semana. Não é para você responder. Só para você pensar. Na tua atividade, dentro da empresa, você está fazendo o melhor ou o possível? Não responda. Pense. Não estou falando o melhor do mundo. Estou falando o teu melhor. Não é o melhor do mundo. É o teu melhor. Está fazendo o melhor ou o possível? Qual é o grande risco? Quando a gente se conforma com o possível, em vez de eu fazer o meu melhor. Mas, Cortella, está difícil, não oferece as condições. Cautela, circula muito na internet uma fala minha em que eu digo, você tem que fazer o teu melhor nas condições que você tem. Você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Na família, no afeto, na empresa, no negócio, eu tenho que fazer o meu melhor nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Por isso, nessa semana da carreira, está fazendo o melhor ou o possível? Cautela, se você tiver só, e eu também, me acomodando dentro do possível, eu faço o que eu posso, resvala-se com velocidade para a mediocridade. E nessa hora, de novo, o especial Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E uma coisa que eu quero desta vida levar é a capacidade minha e tua, sem dúvida, de não me acomodar em relação àquilo que me acalma, que até me sossega, que é ficar no possível, mas que pode me tornar, e é você também, medíocre naquilo que preciso fazer. Eu insisto, eu não estou dizendo que você é medíocre. Estou dizendo que você e eu podemos ficar medíocres. Quando? Quando a gente deixa de procurar o melhor na condição que a gente tem e fica se habituando com o possível. E quando a gente se habitua com o possível, a única coisa que a gente faz é sair por aí resmungando. O que eu posso fazer? Isso não dá certo. A vida é assim. O impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião. E como também diziam os latinos, a sorte segue a coragem. Por isso, qual é a tua obra? Qual é o teu legado? É aquele em que você e eu somos capazes de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, ou aquele que diz, a vida é assim, deixa a vida me levar, vida leva eu. Por isso, agora, eu queria agradecer, acima de qualquer coisa, a capacidade que tiveram e têm de prestar atenção em alguém que não trabalha. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês, para a gente poder refletir, né? Para que a gente pare de focar somente naquilo que é possível e que a gente foque naquilo que é o melhor, né? Então, que a gente consiga fazer o nosso melhor e não apenas aquilo que é possível. Então, trouxe esse videozinho para poder fechar com chave de ouro aí o nosso treinamento. Então, essa é a reflexão de hoje, que a gente não busque só o que é possível, mas que a gente busque o que é o melhor que a gente consegue fazer. Faço. Mas muito bom. Então, para a gente poder finalizar, eu trago, né, que conforme foi falado aí no vídeo, né, as pequenas atitudes, né, as nossas atitudes, elas constroem os resultados. Então, os grandes resultados, eles não acontecem por acaso. Eles vão acontecer aí através dessas pequenas atitudes do dia a dia, na forma como a gente executa a atividade, na atenção nos detalhes e na decisão de fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Então, mais uma vez falando, que a gente possa buscar muito além do possível, mas que a gente busque aí a maior qualidade que a gente consiga entregar. Então, mais uma reflexão aí para a gente levar do nosso treinamento. Que tipo de resultado as minhas atitudes estão ajudando a construir diariamente? Será que são bons resultados? Será que são resultados possíveis? Será que são os melhores resultados possíveis? Ou será que a gente está esbarrando aí, como o próprio Cortella disse, na mediocridade?
Então, que a gente possa levar nesse treinamento aí, a partir de hoje, a intenção de sempre entregar o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem. E trago, como de praxe aí, um convite para ação, né, que nos próximos dias a gente consiga aí olhar para as nossas atividades, para as nossas rotinas, buscando sempre revisar a entrega antes de finalizar, comunicar os desvios ou as dificuldades com antecedência, né, não esperar o final do dia para poder informar que a gente não conseguiu entregar ali uma atividade, que a gente possa evitar os atalhos fora do padrão, que a gente pense também, né, prioritariamente ali no impacto que o nosso trabalho aí tem na equipe, no cliente, na nossa postura e na nossa imagem como profissional. E que no final a gente consiga refletir, né, o que mudou quando eu passei a executar as minhas atividades com mais atenção e senso de responsabilidade. E é isso, gente. Obrigada pela participação, pela atenção de vocês aí no treinamento. Mais uma vez, reforço a importância que tem, né, de vocês realizarem a avaliação de reação. A gente sempre busca trazer aí treinamentos com qualidade, treinamentos que estão relacionados ao dia a dia. Então, queria contar aí mais uma vez, né, com a sinceridade e com o apoio de vocês em realizar a avaliação de reação. Antes da gente finalizar, né, eu reforço que o link da avaliação de reação é enviado junto com o certificado. Para as turmas que estão participando aí juntinhas, eu conto com o apoio de vocês aí de enviar a lista de presença assinada para que eu consiga lançar a presença e enviar os certificados de vocês também. E espero vocês aí no próximo encontro da JSO. Antes da gente finalizar, alguém gostaria de falar algo, compartilhar alguma visão, alguma opinião a respeito do treinamento? Queria só te agradecer, Isa. Eu achei que ficou um tema muito bem colocado. Todos os pontos que você trouxe nos fazem, de fato, refletir, né? Então é bom a gente ter esse momento para pensar um pouquinho, em outras situações. Obrigada. Obrigada a você, Mi, pela ajuda. Mais alguém? Diga, Viviane. Eu queria só reforçar, eu vi esse vídeo, já deve ter no mínimo uns 8 anos e eu nunca mais esqueci, porque não são todos os dias que a gente está atuando no 100%, né? Não somos máquinas para serem programadas, mas que a gente sempre tente fazer o melhor daquele dia, a entrega mais bem feita possível naquele momento. E aí, a partir do momento que isso vai sendo colocado em prática, a gente vê a diferença que faz, e que não é só um vídeo, né? De que Sim. não é só escutar e não agir. Então, eu espero que impacte cada um que viu hoje pela primeira vez, como me impactou da primeira vez que eu vi. E rever agora foi muito importante, porque realmente a gente vai no dia a dia se deixando engolir pela rotina. Então, obrigada pelo compartilhamento, parabéns pela apresentação. Obrigada, muito bom, Depois perfeito. manda o link do vídeo, Isa, aqui no chat para quem Mando sim, queira perfeito. rever. Vou mandar aqui, assim que finalizar eu mando. Muito bom. Gente, muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos. Não se esqueçam de realizar a avaliação de reação e até o próximo encontro da JSO. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde.